Já encontramos tantos erros de animação em Bluey e hoje vamos dar uma olhada em todos eles. No episódio Vovós, quando Janet e Rita entram na cozinha, a alça do forno está vazia, mas poucos quadros depois surge uma toalha ali. Além disso, nessa cena há 6 latas no chão, mas quando a cena vai de Bingo para Tilly, podemos ver Tilly pegando as latas. Mas o erro é que há 6 latas no chão e 2 nas mãos de Tilly, totalizando 8, mas antes só havia 6 latas no chão. De onde vieram as outras 2? No episódio O Fim de Semana, quando Bluey e Bingo estão brincando de luta com Bandit, percebemos vários erros. Como nesta cena, por um breve momento, Bingo perde um dos olhos. E neste quadro, as pernas da Bingo parecem estranhamente mais longas, e aqui, os braços dela estão estranhamente mais longos. Depois os Heeler brincam de faz de conta, com a Bingo fingindo ser uma estátua. Quando ela corre até o sofá, vemos 3 brinquedos próximos. Um carrinho, um bichinho de pelúcia e uma bola de tênis. Porém, poucos quadros depois, quando Bandit busca a Bingo, o carrinho sumiu. E também, a bola de tênis muda de lugar. E não é só isso, quando Bingo sai correndo e fica imóvel, vemos que ela está de costas para a casa. Mas de outro ângulo, vemos a Bingo de lado em relação à casa. No episódio Loja de TV, ao verem os terriers pela câmera de segurança, Bluey e Bingo percebem que a mãe dos terriers também está presente. Olhando para alguns batons, agora foque nesses 3 batons aqui, como podemos ver, todos são rosa. Mas o erro é que, quando a cena muda para eles, um dos batons agora ficou vermelho, mas antes os 3 eram rosa. Como sabemos, Bandit é vítima de erros de animação no cabelo. No episódio Fadas, ele sofre novamente com queda de cabelo. Os Heeler brincam de faz de conta, enquanto Bandit provoca as fadas para que façam o pior. Como resultado, Bingo agora está congelada com os dedos no nariz. Bluey culpa Bandit e, para corrigir, Bandit faz uma dança irlandesa ao redor da caixa de correio. Após carregar Bingo, o pelo acima dos olhos dele some. E isso não é tudo. Enquanto ele dança segurando Bingo, Bingo prende o nariz de Bandit. Temos que dizer, os animadores precisam dar um descanso para Bandit desses erros. No episódio A Praia, Bluey está se divertindo pulando as pegadas de Tilly na areia. Vendo as pegadas de cima, há espaço entre elas. Mas quando Bluey pula bem nesse espaço, ela não deixa sua própria pegada. Esse erro aparece no episódio Urso Brownie, logo no início, quando Bluey e Bingo brincam com Play-Doh. E se você olhar atrás delas, podemos ver um armário com um vaso de flores em cima. Agora olhe para a posição do vaso. Ele está situado perto da borda, do lado direito do armário. Mas o erro é que, quando a cena muda para Bandit e Tilly, vemos o armário de um ângulo diferente. Mas olhe para a posição do vaso de flores. Agora ele se moveu para o lado esquerdo, enquanto antes estava do lado direito. No episódio Borboletas, Bluey, Bingo e Judo estão brincando de um jogo divertido. E depois de um pequeno problema que acontece no episódio, especialmente entre Judo e Bingo, os 3 fazem as pazes e voltam a brincar. Agora os 3 filhotes querem ser humanos, e nenhum quer fingir ser a borboleta, então se perguntam quem poderiam caçar. Quando eles ouvem o Bandit cantarolando e ele termina de recolher a roupa, se você pausar no momento em que é atacado pelos filhotes, verá que o personagem fica totalmente retorcido e irreconhecível. Por exemplo, note que o braço dele vai direto para a bochecha, o que é estranho. Pobre Bandit, parece ser vítima de todos, até dos animadores do desenho. Outro erro engraçado ocorre no episódio Cão Pastor, quando o Bandit finge ser uma ovelha. Bingo quer dar um pouco de grama gostosa para a ovelha. Quando a ovelha come a grama da mão da Bingo, observe bem a mão dela. Parece que a ovelha comeu a mão dela também. Ela simplesmente desaparece. No episódio Pra Viagem, enquanto Bandit verifica a comida no restaurante, as meninas brincam do lado de fora fingindo ter seu próprio restaurante. O erro é que em certo momento Bingo come a comida apimentada que foi deixada ali por Bandit, e quando o Bandit volta pra fora, Bingo cospe a comida ardida da boca bem no rosto do pobre Bandit. Perceba que quando ela faz isso, Bandit vira o rosto pro lado e podemos ver que os 2 lados do rosto dele ficam sujos. Depois ele limpa o rosto com o braço e fica completamente limpo. Como isso é possível se o focinho impede que ele limpe os 2 lados da cabeça ao mesmo tempo? No episódio Reunião de Família, Bluey acusa Bandit de ter peidado na cara dela e começa uma discussão em família para descobrir a verdade. Declarações e evidências conflitantes surgem, mas a verdade é revelada e ocorre um pedido de desculpas. Essa história engraçada também tem um erro de animação difícil de notar. Durante o discurso de Tilly, o olho de Bluey treme. Como dissemos, isso ocorre só em alguns quadros e é difícil de notar. Como no mini episódio Bateria,
Chili, Bluey e Bingo estão visitando uma loja de música para perguntar sobre aulas de violino para Bingo. E durante a cena em que Bingo está tocando uma bateria, percebemos um erro bem estranho. Bem nesse momento, se dermos um zoom no fundo, podemos ver Chili e Bluey. Mas olhe para o pé da Bluey, ele parece desproporcional. E não é só isso, Bluey aqui também está flutuando. Os pés dela não estão tocando o chão. Mas em poucos segundos, ela volta ao normal, desde quando Bluey aprendeu a flutuar no ar. Continuando no episódio Bob e Bilby, percebemos um erro de continuidade engraçado. O erro acontece quando Bingo sobe nas costas do Bandit. Nesse momento, quando Bluey fotografa Bandit e Bingo, o rosto do Bandit no celular aparece diferente do real. Se olharmos bem para o rosto dele, os olhos estão fechados, mas na tela parecem um pouco abertos. Voltando ao mini episódio da bateria, onde vimos a Bluey flutuando no ar, percebemos outro erro estranho, e parece que essa loja de música é mágica. No momento em que Chili conversa com o atendente da loja, junto de Bluey e Bingo, vemos vários instrumentos musicais ao fundo, porém vamos focar apenas nesses 3 itens. Como podemos ver, bem atrás da Bingo há uma caixa de som retangular e ao lado dela há uma caixa de som quadrada, e também tem um tambor. Mas o erro é que momentos depois, quando a Bingo começa a tocar o tambor, podemos notar que a caixa de som retangular não está mais lá, e outra caixa de som apareceu magicamente ao lado do tambor. Agora vamos falar sobre outro caso de desaparecimento. No episódio Loja de TV, Bandit, Bluey e Bingo visitam a loja de suplementos. Enquanto Bandit olha os suplementos, Bluey e Bingo se divertem brincando com as câmeras de segurança. Mas o erro é que durante uma das cenas, podemos notar que um dos terriers passa por uma prateleira, que tem 5 potes de proteína em pó. 2 em cima e 3 embaixo. Vamos ver o horário. 3 horas, 17 minutos e 56 segundos, 12 segundos depois, temos outra visão da mesma prateleira. Mas desta vez, só tem 2 potes de proteína em pó. Para onde foram os outros potes? Não é possível que alguém tenha pegado 3 potes em só 12 segundos, né? No episódio Passa o Pacote, notamos o erro mais estranho até agora. O pai da Luck está comandando o jogo Passa o Pacote, mas ele mudou a regra. E olhando para a reação dos pais, dá pra ver que eles não gostaram nada disso. Mas espere, tem um erro aqui. Se você der zoom na mãe do Jasper G, verá que a mão dela está estranha, com 2 braços de um lado só, como se os animadores tivessem colocado a mão no lugar errado. Se você está gostando do vídeo até agora, não esqueça de deixar um like. Vamos falar de novo sobre o Bandit e os problemas com o pelo dele. Como todos já sabemos, Bandit é frequentemente vítima de erros de animação relacionados ao pelo, e encontramos mais um. No episódio Mini Bluey, ao preparar o sanduíche de café da manhã para Bluey e Bingo, o pelo atrás da cabeça dele some por um instante. Isso literalmente aconteceu só por um microsegundo, mas nosso olhar atento conseguiu perceber. Voltando ao episódio Bob Bilby, notamos outro erro de continuidade. Quando a Bingo mostra o álbum de aventuras do Bob e Bilby, vemos que o Jasper W também aparece. O problema é que, se olharmos para a mão dele, ela está preta, mas normalmente são marrons, como vimos antes. Esse é um erro de continuidade. Agora vamos olhar para outro erro de continuidade. No episódio Vovós, Bluey e Bingo estão brincando de faz de conta, fingindo ser vovós chamadas Janet e Rita. Em uma cena, quando as vovós entram no carro, vemos que os pés delas atravessam o chão do veículo. O erro é que, após o carro das vovós bater, vemos que a parte de baixo está totalmente sólida. Não há lugar para os pés passarem, mas antes vimos claramente os pés delas atravessando o chão. Agora, esse próximo erro é absolutamente hilário, e claro que tem a ver com o pobre Bandit. Em um dos episódios, Bandit está brincando de faz de conta com Bluey e Bingo, fingindo ser uma máquina de garra. Após as crianças atacarem Bandit por não deixá-las ganhar as tigelas de sorvete sem fundo, Bandit machuca a perna em uma mesa. Agora observe com atenção, como vemos aqui. Bandit bate a perna direita, mas levanta a esquerda com dor, e na mesa de jantar, o joelho direito está enfaixado. Sério, os animadores deveriam dar um descanso ao Bandit. No episódio Takeaway, vemos que a pessoa responsável por preparar a comida que o Bandit pediu está dentro da loja trabalhando e pegando o pedido da família Hiller. Veja que o pelo dela é totalmente claro na cabeça, até aí tudo bem. No final do episódio, a funcionária do restaurante surge e entrega o pedido ao Bandit. Perceba que o pelo dela não é completamente claro, mas na verdade a metade de baixo é clara e a metade de cima é cinza. Isso mostra que houve outro erro de animação nessa parte do episódio. Seguindo em frente, no episódio Natação de Natal, percebemos um erro bem interessante. Nele, toda a família Hiller se reuniu e está abrindo seus presentes.
Quando Muffin vai abrir seu presente, algo sobrenatural acontece. Note que o pacote está bem embrulhado, com as dobras normais do papel de presente. Mas quando a Muffin rasga o papel ao redor do presente, se você olhar para o lado da caixa, vai ver que as dobras do embrulho simplesmente desaparecem de um momento para o outro, sem motivo algum. Isso parece mágica da Muffin. Em um dos episódios, Jack, Rust e Mackenzie estão brincando de faz de conta que estão em uma nave espacial. O erro ocorre quando Jack e Rusty levam Mackenzie de volta à nave espacial. Tudo está normal, exceto Mackenzie, cujas sobrancelhas simplesmente sumiram. Se você assistir ao episódio, verá que as sobrancelhas dele só somem naquela cena. No episódio Mochileiros, vemos Bundy e Tilly relembrando a juventude, quando viajaram juntos antes de terem filhos. Agora, em vez de mochilas, eles carregam as duas filhas, Socks e Muffin. Observe que perto dos pés de Bundy e atrás do rabo de Tilly, há brinquedos que Bingo e Bluey deixaram espalhados. Se você continuar assistindo ao episódio, verá que na cena seguinte os brinquedos somem, como se alguém os tivesse guardado, o que é impossível, pois a família toda está brincando junta. Parece que os animadores esqueceram de colocar os itens de volta na cena. No episódio O Riacho, algo estranho acontece com Mackenzie. Antes de analisarmos o erro, precisamos observar a aparência de Mackenzie. Ele tem pelos pretos e brancos, com as patas traseiras de cores diferentes. A esquerda tem mais pelos pretos e a direita mais brancos. Mas no episódio, algo engraçado acontece perto do final. Quando eles voltam do passeio no riacho, todo mundo fica sujo e com lama nos pés. Mas espere, olhe para as pernas do Mackenzie. Elas estavam normais em uma cena, mas de repente ficaram brancas na cena seguinte. Voltando ao episódio Mochileiros, percebemos mais alguns erros. Na cena em que Bundy vai comprar croissants, quando ele chega ao vendedor, vemos que as manchas da Bingo estão normais. Vemos a mancha na cabeça dela e outra redonda nas costas. Mas quando Bundy vai pegar o dinheiro na carteira, repare que por um breve momento, as manchas na cabeça e nas costas da Bingo se juntam em uma só. No entanto, assim que a câmera se afasta, você vai ver que as manchas magicamente se separaram de novo. Além disso, também percebemos que na mesma sequência, assim que Bundy pega a banana, vemos que as manchas nas costas da Bluey estão mais para trás e mal são visíveis. Mas quando há um corte na cena, as duas manchas aparecem visíveis na lateral da Bluey. Mas como isso é possível se meio segundo antes elas estavam atrás? Sem dúvida é um grande mistério. Como no episódio Papai Robô, achamos o erro mais estranho de todos. Quando Bluey e Bingo atacam Bundy de brincadeira, algo estranho acontece com Bluey. Desacelerando a cena e pausando no momento certo, é possível ver o erro. Acho que não precisamos explicar mais esse erro, a Bluey parece um rinoceronte estranho. No episódio Hospital, a Bluey está fingindo ser médica, e o Bandit é o paciente dela. E nessa cena, a Bluey tira a bandagem do Bandit e joga no tapete. Porém, poucas cenas depois, a bandagem some sem que ninguém a toque. Apesar do nome, o episódio perfeito não é nada perfeito, pois notamos um erro engraçado de animação. Veja a foto da Bluey na parede, ela está certinha. Mas quando a cena muda, a foto desaparece. No episódio Montanha, Mamãe e Papai, quando Tilly abre a porta, podemos ver que não há nada na mão dela. Mas no quadro seguinte, uma bolsa aparece magicamente. Na cena em que Bingo segura os binóculos, vemos seus dedos neles, mas seu braço não aparece. Esse próximo erro é absolutamente hilário, e mais uma vez, a vítima não é ninguém menos que o pobre Bundy. No episódio A Garra, ele está brincando de faz de conta com Bluey e Bingo, fingindo ser a máquina de garra. Mas depois de recusar dar tigela sem fim de sorvete para elas, as crianças lançam um ataque total, e Bundy acaba batendo a perna na mesa. Agora é aqui que as coisas ficam engraçadas. Ele claramente bate a perna direita, mas então levanta a perna esquerda sentindo dor. Mais tarde, na mesa de jantar, o joelho direito dele aparece magicamente enfaixado. O Bundy confunde esquerda com direita, ou talvez sejam os animadores que não sabem diferenciar esquerda de direita. No episódio Barquinhos de Casca, Mackenzie e Capitão estão brincando de barquinho de casca quando Mia e Bluey os interrompem. E ao fundo podemos ver Calypso, sentada em uma grande pedra, tricotando alguma coisa. Até aí tudo bem. Mais tarde no episódio, Capitão e Mia saem correndo para brincar juntos, deixando Bluey e Mackenzie. Quando Calypso se aproxima de Bluey e Mackenzie, vemos que a pedra onde ela estava sentada ainda está lá. Pouco depois, quando os barquinhos de casca descem pela fonte, olhando para o fundo já não vemos mais a pedra. Para onde ela foi? Não acredito que alguém aqui levantaria aquela pedra. Isso certamente é um erro de animação. No episódio O Córrego, acontece algo estranho com Mackenzie. Antes de analisarmos o erro, precisamos observar a aparência do Mackenzie. Ele tem pelos pretos e brancos, com as patas traseiras de cores diferentes.
a esquerda mais preta e a direita mais branca. Mas no episódio, algo engraçado acontece perto do final. Quando eles voltam do passeio no riacho, todos ficam sujos e com lama nos pés. Mas espere, olhe para as pernas do Mackenzie. Elas estavam normais em uma cena, mas de repente ficaram brancas na seguinte. No episódio Sujeira, a Judô quer muito brincar na sujeira com a Bluey e a Bingo, mas ela não pode se sujar. Mais tarde no episódio, vemos a Judô com uma expressão triste, sentada na escada em frente à casa dela. Agora preste atenção. Quando o Andy vai sentar ao lado da Judô para consolá-la, seu rabo atravessa as escadas. Dura só 1 milissegundo, mas nossos olhos atentos percebem. No episódio Hotel, Bluey e Bingo brincam de um jogo divertido e um erro engraçado acontece durante a brincadeira. Enquanto Bluey empurra Bingo na cama, algo estranho acontece com Bingo. Observando Bingo de perto, vemos que ela tem pelos marrons nas costas, porém, quando Bluey a empurra na cama, esse pelo desaparece. O pelo dela normalmente seria assim, mas nessa cena está completamente estranho. Outro erro de animação foi encontrado no episódio Jogo de Espiões, onde Bluey e amigos se reúnem para um divertido churrasco no parque. Bluey e Mackenzie brincam de espiões, coletando fios de cabelo para uma poção especial. As coisas se confundem, causando confusão. De repente, ocorre um fogaréu e os planos para o jantar se atrapalham. Agora, não só a história está cheia de reviravoltas, mas até mesmo a animação do episódio está um pouco confusa. Quando Bingo e Bundy estão no banheiro, Bundy espera Bingo terminar de usar o vaso sanitário. Algo engraçado acontece. Bundy é visto do lado de fora, preparando salsicha na churrasqueira. Como ele chegou lá tão rápido? Então, surpresa! Bundy aparece magicamente dentro do banheiro com Bingo, ajudando a lavar as mãos. Ele pode se teletransportar agora? Mas esse não é o único erro de animação no episódio. De volta à festa, enquanto Bluey e Mackenzie correm para pegar mais cabelo para a poção, preste atenção a um detalhe sutil na animação. Assim que eles saem, Honey e Chloe aparecem felizes, mas de repente mudam para uma pose de esconde-esconde, sem transição suave. É um pequeno detalhe que é fácil de passar despercebido enquanto assiste, mas se você pausar o vídeo e olhar com mais atenção, com certeza vai perceber. Agora vamos falar sobre o erro em um dos episódios mais amados de Bluey. E sim, estou falando do episódio do acampamento. Numa cena em que Bluey e sua família estão com a família do tio Listrado ao redor da fogueira assando marshmallow, notamos um erro bem engraçado. Quando o Listrado fecha os olhos, um deles se fecha invertido, como se estivesse de cabeça para baixo, enquanto o outro se fecha normalmente. O olho que está do lado de dentro da cena parece estar invertido. E nós literalmente vimos tudo isso em um piscar de olhos. No episódio Beijo Estalado, Bluey e Bingo não querem que Tilly dê um beijo estalado no Bandit. Então elas fingem ser as guarda-costas do Bandit, protegendo ele da Tilly. Mais tarde no episódio, podemos ver elas entrando na lavanderia. Agora, olhe com atenção. Ao dar zoom nas torneiras do tanque, vê-se a de água quente à esquerda e a de água fria à direita. Além disso, a de água quente está voltada para a porta do banheiro. Mas o erro é que, quando o Bandit sai do banheiro, as torneiras trocaram de posição. Agora a água quente está à direita e a fria à esquerda. A torneira parece agir sozinha. Este próximo erro é bem engraçado. No episódio Coisa Favorita, repare no prato da Bingo por um instante. Como podemos ver, há 4 tomates cereja no prato da Bingo. E ao tentar pegar um com o garfo, um cai da mesa e o outro voa e espirra na cabeça do Bandit. Então agora só restaram 2 Moe, certo? Mas o erro é que, momentos depois, quando vemos o prato de outro ângulo, podemos notar que ainda há 4 tomates nele. Isso é o que chamamos de mágica da multiplicação de tomates. Agora vejamos outro erro de continuidade. No episódio Vovós, Bluey e Bingo estão brincando de faz de conta, fingindo ser vovós chamadas Janet e Rita. Em uma cena em que as vovós entram no carro, é possível ver os pés delas atravessando o chão do veículo. Mas o erro é que, momentos depois, quando o carro das vovós bate, podemos notar que a parte de baixo do carro está completamente sólida. Não há lugar para os pés passarem. Mas antes vimos claramente os pés delas atravessando o chão. No episódio Ilha do Tapete, Bluey e Bingo fingem que estão vivendo em uma ilha deserta no quintal e eles descobrem Bundy encalhado na praia. Bundy precisa resgatar seu lado infantil para fazer da Ilha do Tapete de Bingo e Bluey seu lar. Ao final, ele volta para casa vindo da ilha de faz de conta. Quando Bundy está observando as meninas de sua casa, você pode notar que há uma árvore ao fundo, mas na cena seguinte a árvore desaparece. Antes podíamos ver claramente que havia uma árvore ali. Ainda mais estranho, depois de desaparecer, momentos depois, a árvore reaparece.
Parece que a árvore está brincando de esconde-esconde. No episódio Aventuras do Curry, Bingo e Bandy vão à casa de Mackenzie para trocar curry. Ao chegarem, repare nesta porta aqui. Fique atento ao design dela, pois algo estranho vai acontecer. Depois de trocar o curry, Bingo e Bandy saem da casa. E em uma cena vemos a casa de longe, mas olhe para a porta. Ela está completamente diferente de como era antes. E não é só isso, existem mais erros nesse episódio. Enquanto pinta o rosto da Bingo, a mãe do Mackenzie segura um pincel com tinta preta. Mas ao mostrar o resultado para a Bingo, vemos que ela pintou bigodes brancos com tinta preta, sendo que nem tem tinta branca. No episódio Café, Bandy leva a Bluey ao parquinho, e ela conhece uma nova amiga, Winnie. Parece normal, certo? Mas preste atenção. Quando Winnie e o pai dela estão caminhando para o parque, a calçada tem essas listras horizontais legais. Mas no momento em que eles passam pelo portão, as listras desaparecem. Isso é mágica? Ou um erro escondido? E não é só isso. Olhe para as pedrinhas. Primeiro tem uma pedrinha sozinha na frente da mesa da Bluey, e 3 à direita. Visto de outro ângulo, a pedrinha da frente sumiu e o lado direito aparece cheio de pedrinhas. Será que alguém derramou um saco inteiro enquanto não olhávamos ou os animadores esqueceram? Vamos ao próximo caso. No episódio Relaxar, Bluey e Bingo estão prestes a pular na banheira. Veja ali, o frasco de shampoo com rótulo azul está virado para as crianças, dá para ver bem. Mas espere, no segundo em que eles pulam na banheira, o rótulo desaparece, agora está virado para o outro lado. No episódio Missão Curry, Bingo e Bandit visitam Mackenzie para trocar curry. Ao chegarem, observe esta porta. Guarde seu design, pois algo estranho vai acontecer. Depois de trocar o curry, Bingo e Bandit saem da casa. E em uma cena vemos a casa de longe. Mas olhe para a porta, ela está completamente diferente de como era antes. E isso não é tudo, existem mais erros no episódio. Quando a mãe do Mackenzie pinta o rosto da Bingo, ela segura um pincel com tinta preta. Porém, ao mostrar o resultado, vemos que pintou bigodes brancos usando tinta preta. E o engraçado é que ela nem tem tinta branca. No episódio Boneca de Pano, percebemos um monte de erros. Olhe para o sofá, só tem uma almofada, mas momentos atrás havia um livro também. E de novo, momentos depois, quando vemos o quarto de outro ângulo, o livro está de volta no sofá, mas desta vez tem alguns desenhos na capa, enquanto antes não tinha nada. E não é só isso, nesta cena preste atenção na estante aqui. Como podemos ver, ela está cheia de vários itens. Mas quando vemos a estante de outro ângulo, todo o conteúdo dela desapareceu. Até o número de prateleiras no meio mudou. Antes havia apenas uma, mas agora são 2. E o erro final deste episódio pode ser encontrado na cena em que Bandit está rolando escada abaixo. Parece que ele está preso em um loop, pois os quadros na parede se repetem. Voltando ao episódio Missão Curry, quando vemos o aeroporto, percebemos um erro hilário. Olhe para a placa no topo do prédio do aeroporto. Essa em particular está flutuando no ar. E também quando as meninas Healer estão fazendo FaceTime com Bandit, vemos uma visão ampliada do tablet. Note que Tilly segura o tablet com as 2 mãos, mas quando a cena se afasta, ela está com o tablet em uma mão e com a outra segura a Bingo. É incrível que a Bluey saiba crochetar tão jovem. Adoramos compartilhar os erros de animação que achamos em Bluey e hoje temos mais alguns para mostrar. Como no episódio Dragão, encontramos um erro confuso. Esse episódio mostrou coisas interessantes e legais sobre a Tilly. O episódio mostrou que a mãe da Tilly era muito legal e incentivava as filhas a fazerem o que gostam. Também percebemos que a Tilly desenha com a mão esquerda, mostrando ser canhota, mas notamos um erro sutil sobre sua mão. Aqui podemos ver que a Tilly está desenhando com a mão esquerda, mas na parte final do episódio, quando ela diz que suas mãos estão doloridas, ela aparece segurando a mão direita, como se fosse ela que estivesse doendo. Agora não sabemos quanto a vocês, mas isso não faz muito sentido pra gente. Ela não deveria estar segurando a mão esquerda aqui? De qualquer forma, isso não muda que esse é um dos melhores episódios de Bluey. Cricket está entre nossos favoritos, mas algo estranho acontece nele. Sabemos que Rusty e Jack são grandes amigos e que Rusty às vezes visita Jack. Na cena em que a mãe do Jack vai buscá-los na escola, Jack corre para abraçá-la, mas, se observar bem, ele não está abraçando ninguém. Talvez Jack estivesse abraçando alguém que só ele conseguia ver. Ou os animadores cometeram um deslize. Já mencionamos outros erros de animação no episódio O Riacho. Hoje achamos outro erro no mesmo episódio. Na cena em que Bluey, Bingo e Mackenzie caminham no ribeirão, alguns girinos fazem cócegas nos pés das crianças. Mas na cena seguinte, eles desaparecem. Tipo, em questão de segundos, os girinos simplesmente sumiram. O episódio Aspargo Mágico teve um erro de animação estranho. A pata da Bingo atravessou os pés do pai do Lucky, mas já comentamos isso em um vídeo anterior.
Mas a gente percebeu mais um erro no mesmo episódio. Esse erro acontece bem no final do episódio, quando a Bluey termina de comer os legumes e sai da mesa. Se você reduzir a velocidade do vídeo, verá que por um instante a cabeça da Bluey atravessa a cadeira quando ela se levanta. Bluey realmente é mágica. Agora vamos olhar para outro erro de continuidade. No episódio Vovozinhas, Bluey e Bingo estão brincando de faz de conta, fingindo ser vovozinhas chamadas Janet e Rita. Numa cena em que as vovozinhas entram no carro, é possível notar que seus pés atravessam o chão do veículo. Mas o erro é que momentos depois, quando o carro das vovozinhas bate, podemos notar que a parte de baixo do carro está completamente sólida. Não há lugar para os pés passarem. Mas antes, vimos claramente os pés delas passando pelo chão. Continuando no episódio Natação de Natal, notamos um erro bem interessante. Nele, toda a família Hiller se reuniu e está abrindo seus presentes. No entanto, quando chega a vez da Muffin abrir o presente dela, algo sobrenatural acontece. Note que o pacote está bem embrulhado com as dobras normais do papel de presente. Quando a Muffin rasga o papel do presente, se você olhar a lateral da caixa, as dobras do embrulho somem de repente, sem explicação. Parece mágica da Muffin. Continuando no episódio Lama, a Bluey e a Bingo estão se divertindo muito brincando em um enorme monte de lama. E a Judo quer muito brincar na lama com a Bluey e a Bingo, mas ela não deveria se sujar. Mais tarde no episódio, podemos ver a Judo parecendo triste e sentada na escada em frente à casa dela. Agora preste atenção. Quando o Wendy vai sentar ao lado da Judo para consolá-la, seu rabo atravessa a escada. Isso acontece por um milissegundo, mas nossos olhos atentos conseguiram perceber. O episódio Bolo de Pato é certamente um dos mais engraçados, que também me fez sentir pena do Bundy. Esse é o episódio em que, como um bom pai, ele tenta fazer um bolo em formato de pato, mas falha miseravelmente, só que o erro não está aí. Quando o Bundy sugere pra Bluey que vai dar pra ela adesivos de estrela dourada pra cada brinquedo que ela salvar, o que é um bom negócio. Repare que a cartela de adesivos está completa. Quando ele chega na cozinha em seguida, a cartela tem uma estrela a menos. Até agora não é possível afirmar que foi um erro, pois ele pode ter colocado um adesivo entre a sala e a cozinha em algum momento. Quando ele volta para a sala para falar com a Bluey segurando a tigela da massa do bolo, vemos que ele está com a cartela de adesivos novamente, e ela aparece completa outra vez. Agora podemos dizer com certeza que foi um erro, e se você está gostando do vídeo, não se esqueça de clicar no botão de curtir. No episódio Gangorra, quando Bluey e Bingo estão brincando, podemos ver que, como qualquer gangorra, cada pessoa sentada de cada lado tem uma alça para segurar. Mas quando Bundy entra para ensinar uma lição às crianças, vemos Bluey escorregando pela gangorra até esbarrar nas costas do Bundy. A pergunta é, como é possível que Bluey faça isso? Porque deveria haver uma alça no caminho. Claramente a alça deveria estar entre Bluey e Bandit nesse momento, mas ela simplesmente desapareceu. Quando Bluey e Bingo estão do lado oposto ao Bandit, podemos ver que a alça sumiu, mas isso não é tudo. Quando Chloe aparece e tenta ajudar as meninas, vemos que nesse momento a alça reaparece. É claramente um erro lógico. No episódio Face Talk, Bluey, Bingo, Sox e Muffin estão fazendo uma videochamada juntos, e enquanto conversam também estão desenhando. Mais tarde no episódio, Stripe quer o telefone de volta, mas Muffin se recusa a devolver. E Stripe começa a correr atrás de Muffin, que está fugindo com seu telefone, e tudo isso acontece enquanto a videochamada ainda está rolando. Mais tarde no episódio, o telefone escorrega acidentalmente da mão de Muffin e sai voando pela varanda. Mas espere, olhe aqui. Quando o telefone voa, a videochamada continua. Pela câmera vemos que a varanda está vazia, sem ninguém lá. Mas olhando pela câmera de Muffin, podemos ver que Muffin, Stripe e Trixie estão na varanda. Agora, esse é um erro estranho.